Ope, beleza, meus irmãos? Vamos lá, marcar 2 minutinhos aí pro pessoal entrar. Vamos lá, hoje falar aqui bem pouquinho a respeito de liberdade. É um assunto que a gente pode falar aí por horas e horas, mas hoje eu quero só trazer aqui algumas reflexões sobre liberdade pra gente pensar mesmo. Para acabar essa live aqui, você de repente depois até assistir de novo, colocar algumas coisas no papel para ver a respeito da sua liberdade, né? Será que você está sendo realmente livre? E vamos lá, primeira coisa que eu quero falar aqui sobre liberdade, sobre o autoconhecimento. Para a gente ter liberdade, a gente precisa se conhecer, né? Conhecer quais são os nossos valores. A gente precisa saber onde se colocar para evitar problemas, para podermos crescer como pessoa e não ficarmos escravos de fatores externos. Se eu sei que eu quero evoluir como pessoa, que eu preciso estudar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso me dedicar e eu me deixo levar pela sociedade, pelo que os outros vão pensar, eu paro de ser livre. Eu paro de agir de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu quero para minha vida e começo a agir de acordo com a vontade de outras pessoas. Começo a agir de acordo com o padrão que outras pessoas impõem. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe o que a gente quer para a vida, a gente não aceita qualquer coisa e aí sim a gente começa a ser um pouco mais livre. A partir do momento que a gente conhece as nossas leis, a gente conhece como a nossa sociedade funciona, a gente consegue ser mais livre, porque fazemos o que tem que ser feito. E liberdade não é sobre você fazer qualquer coisa, o que você quer. Liberdade é você ter a consciência para fazer o que precisa ser feito e você viver a sua vida com plenitude, né? Você viver a sua vida com propósito. Isso sim é ser livre de verdade. Liberdade é sobre disciplina, sobre você não possuir certos vícios. Vício em droga, vício em álcool, vício em pornografia. Quando você não se atenta a esse tipo de coisa e você se entrega aos vícios, você não consegue ser livre. Se você precisa estudar, você precisa trabalhar e você começa a ser influenciado de acordo com alguns vícios, você não é livre. Então a gente fala muito sobre liberdade liberdade é fazer o que eu quero fazer. Não, pô. Mas a partir do momento que você está entregue a algum vício, você consegue fazer o que tem que ser feito? Você consegue ser livre em sua plenitude? Se você é escravo de alguma coisa, de alguma substância, de algum comportamento, quais comportamentos você está viciado neles e que hoje te impedem de fazer exatamente o que você gostaria de fazer, exatamente o que precisa ser feito para a sua vida evoluir? Você pensar sobre isso, você começa a ser livre. Você começa a se organizar, você começa a se questionar sobre até a sua existência, sobre seus comportamentos. O que é liberdade realmente? Liberdade também é sobre você controlar suas emoções. Se você não controla suas emoções, você não consegue ser livre. Se você sabe que se colocando em alguma situação, você vai perder o controle, você vai se entregar à ira, ao ódio, você não consegue ser livre. Então, quando você se conhece, você controla suas emoções, você começa a ser um pouco mais livre. Pode ter certeza nisso. Sobre independência mental, né? Voltando ali, mais uma vez, eu gosto muito de bater nessa tecla sobre redes sociais, sobre relacionamentos, sobre o que a sociedade te impõe. Opiniões negativas fazem com que você faça coisas que você não gostaria de fazer? Porque se isso acontece, você não é livre. Se você sai da sua casa para ir em determinado local e ao invés de se divertir nesse local, ao invés de curtir, ao invés de aproveitar, você está escravo de ter que tirar foto, ter que fazer vídeo, ter que mostrar para as pessoas que você está ali. Será que você está ali realmente porque você queria? Será que isso é liberdade de verdade? Você está escravo de rede social, de provação social? O último ponto aqui, e que talvez ele seja o ponto até inicial de tudo isso que eu falei, a respeito de você ser forte para garantir que a maldade não chegue até você e aí sim você conquistar a sua liberdade. Por exemplo, tem o autor de um livro, o Piton, Douglas Piton, ele é autor do livro O Sacerdócio de um Operador Especial, que ele fala que o homem só é respeitado pela maldade que ele pode causar. Pode ter certeza que isso é uma verdade. A partir do momento, é só você fazer um teste. Você pega uma mulher muito bonita, coloca ao lado de um cara forte, um cara que aparenta ali ser um policial, um professor de alguma luta, alguma coisa. Quantos homens que vão passar na rua você acha que vão mexer com essa mulher, com esse cara do lado?
E aí você usa essa mesma situação e bota ao lado um cara que tem uma aparência frágil, um cara que não treina, um cara que não se impõe. Será que essa mulher vai ser respeitada da mesma maneira que se ela estivesse do lado de outro cara? E nem tô falando isso não é sobre machismo, esse tipo de coisa não, tô falando sobre a realidade. O homem, ele é respeitado pela maldade que ele pode causar. Só que a gente tem que lembrar que um homem mau, que faz maldade com as pessoas, ele só pode ser freado por um homem tão forte quanto, ou mais forte do que ele, porém que seja bom. E sempre será assim. Não vai ter um homem bom, fraco, fisicamente, psicologicamente, que vai conseguir defender alguém de um homem mau que seja mais forte do que ele, que possa causar mais danos do que ele. Então você precisa ser forte para garantir que a maldade não chegue até você, e aí sim você pode ter também liberdade. Esse é um papo que a gente poderia sentar aí numa roda de amigos e ficar conversando sobre horas, mas reflete um pouco sobre isso. Para aí e pensa um pouco. E sobre ser forte, não é nem questão necessariamente de agressão física, nada desse tipo. Mas a partir do momento que você é forte, você consegue fazer mais coisas do que quando você é fraco. Sêneca diz, eu até anotei aqui, Sêneca, que é um pensador aí da filosofia, né, do estoicismo, ele fala: o corpo deve ser tratado com rigor para que não desobedeça a mente. E aí eu lembro de um vídeo que eu vi esses dias, em que um cara estava tirando um bebê do carro, ele tira o bebê do carro, coloca num carrinho, o carrinho começa a descer, que o terreno é meio íngreme, e aí o carrinho começa a descer, o cara tenta correr atrás do carrinho para segurar e não consegue. Ele cai, tenta levantar e cai de novo, e aí vem outra pessoa, boa fisicamente, com um corpo saudável, corre atrás daquele carrinho e salva aquela criança que ia parar no meio da rua. Liberdade também é sobre ser forte, tanto mentalmente, em tudo aquilo que eu falei antes, como fisicamente. Como você tem cuidado do seu corpo? Se você precisar passar por uma situação extrema, onde você precise correr de um cachorro, de alguém que seja, será que você tem condições? Isso também é sobre liberdade. Será que se um familiar seu estiver em apuros, no mar, numa piscina, será que você tem condições de ir lá e tirá-lo? Isso também é sobre liberdade. Então, liberdade também é você ter condições de fazer o que tem que ser feito. Se proteger do perigo, proteger outras pessoas, se colocar ali como um cão pastor para defender aqueles que estão ao seu lado. Isso também é sobre liberdade, beleza? Então, o papo de hoje era mais sobre isso. Fazer a gente refletir um pouco sobre o que fazemos, o que pensamos, a quais vícios nós estamos sujeitos, como o nosso corpo influencia na nossa liberdade de maneira geral. Como essas lives agora são bem curtinhas, né? Que são feitas só pra gente começar o dia aí e partir, eu não vou me alongar muito. Mas em breve eu pretendo abrir uma live, talvez no YouTube ou no Zoom, provavelmente no Zoom, pra gente conversar bastante sobre isso também. Tenho bastante coisa anotada, espero conseguir passar pra vocês, beleza? Para quem não conhece ainda a comunidade Livros com Pólvora, o link tá na bio do Instagram, livroscompólvora.com.br, acessa lá, conhece o nosso trabalho, nossa comunidade tá bem legal. Espero vocês por lá pra gente evoluir aí nos estudos, né? Agora vai ter bastante coisa legal lá sobre nutrição. A Mirella tá lá também agora falando devocional bem legal lá também pra quem gosta. Enfim, a comunidade tá crescendo bastante e espero que vocês entrem lá e juntem-se a nós, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, tenham um excelente dia e vamos vencer!